Olá, meu povo, meus irmãos, povo de Deus, bem-vindos a mais um Acordando com Fé. E também aos ouvintes da rádio Amém 98.9 de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. O tema de hoje é uma casa reservada para Deus. Este é o nosso tema. Nós vamos cantar aquele hino que, na verdade, é o tema. Esta casa é reservada para Deus. Vamos lá. Vamos com as palmas? Preciosos irmãos, graça e paz os sejam multiplicadas em nome de Jesus Cristo. Eu vou começar aqui. Nós temos o hinário, o hino 111. Eu vou começar de trás para frente. Está aqui. Se o Espírito Santo está morando em mim, neste mundo eu jamais terei prazer. Quando o inimigo vem a me tentar, eu lhe direi: esta casa é reservada para Deus. Como que essa casa é reservada para Deus? Em Mateus capítulo 12, a partir do verso 43, nós vamos ver aqui as duas etapas da graça, que é a justificação e a santificação. Está escrito: quando o espírito imundo sai do homem,
Ele anda por lugares áridos, buscando repouso, mas não encontra. Então diz: voltarei para a casa de onde saí. E voltando, acha a casa desocupada. Aí está a primeira etapa da graça que acontece quando o crente, ou melhor, o pecador, ouve o Evangelho e crê na história do Evangelho, crê no plano salvífico de Deus e se rende a Deus. No ato que acontece, ele é justificado. Aos Romanos capítulo 5. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele creu no Evangelho, e a fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17, ele executa uma exigência do Evangelho. Está em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Como essas pessoas, o pecador creu, ele então se submete ao batismo. E claro, não usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo, como eu aprendi no tempo que eu frequentava uma denominação, uma boa igreja, mas serviu até que uma luz maior brilhou no meu caminho. Qual é a luz maior? A mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. Me fez ver Efésios 5,14. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então eu fui esclarecido em Mateus 28, 19, aquilo ali é uma ordem de batismo e não batismo. E nesta ordem de batismo, Jesus está pedindo um nome. E não para repetir Pai, Filho e Espírito Santo. Ele pede o nome da pessoa que tem os 3 títulos. Preste atenção. Ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai. Você é pai? Você tem um nome. E do Filho? Você é filho? Você tem um nome. E do Espírito Santo?
São 3 títulos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que concentra em uma pessoa. E qual é a pessoa? A pessoa de Jesus Cristo. Rapidinho eu vou provar que nele está os 3 títulos. Isaías 9:6. Lá está escrito assim: porque o menino nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Pai de tudo, e Príncipe da Paz. Então aí fala que um menino nasceu, um filho se nos deu. Então, fala de quem é? De Jesus. Ele será Pai da eternidade. Então, o título de Pai e de Filho está em Jesus. E do Espírito Santo? Basta eu citar Gálatas 2:20. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, ali em Mateus 28:19, Deus não está pedindo, Jesus não está pedindo para repetir, como acontece na maioria dos batismos. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Valeu isso? Valeu. Valeu por um tempo. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Antes de vir a luz maior, havia uma luz, a luz pentecostal. Por exemplo, Lutero foi o 5º mensageiro. Quem lê Apocalipse 2:3, Lutero é o 5º anjo, tá? Que atira. Sardes retificando. Era de Sardes. Lê lá, Apocalipse 2:3. Lutero, a luz que ele tinha se compara à lamparina. Não era boa no seu tempo? Muita gente lia a Bíblia com lamparina. A mensagem de Lutero era a justificação pela fé. Aí veio Wesley, o lampião, uma luz maior, falando sobre a santificação. Depois veio o movimento pentecostal, a restauração dos dons, luz elétrica. Agora, acende uma lâmpada na rua com o sol já se posto. Quer dizer, o sol já se expôs, que já se expôs, exposto. Dia. Você nem percebe. Essa mensagem é essa luz. Tá? Agora, estão perdidos de Lutero, do tempo de Wesley? Era pentecostal? Não. Deus vai exigir deles o que Deus deu para eles. Agora, para nós, Deus vai exigir mais porque Ele deu mais para nós. Para quem mais é dado, mais é exigido. Agora, você conhecendo a verdade e recusando a verdade, aí o problema se agravou para o seu lado. Então, o batismo, Mateus 28:19, Jesus pede o nome de quem tem os 3 títulos: Pai, Filho e Espírito Santo,
Em Atos 2:38, Pedro usa o nome. No verso 37, aquela multidão de quase 3.000 almas se aproxima dele e dos demais apóstolos. A pergunta não foi feita só para Pedro, foi feita até para Mateus. Mas qual foi a resposta de Pedro? E diga-se de passagem, Pedro tinha a chave. Lembra da chave? Mateus 16, a partir do verso 18. Então, a resposta de Pedro foi essa: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Dom aí, dom é dádiva. Dom no singular é o batismo com o Espírito Santo. Então, quando aquela pessoa aceitou, foi batizado, o demônio teve que sair da casa. Teve que ir embora. Você está entendendo? Casa desocupada. Primeira etapa da graça. Justificação pela fé. Mas o demônio, segundo as Escrituras, ele achou a casa desocupada, varrida. Varrida é a santificação. É a casa limpa. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vou exemplificar. Vamos supor que uma criança vai lá na cozinha e pega uma jarra da mãe e começa a brincar com barro. Então, a mãe vai lá e pega aquela jarra, ela já não está mais no barro, mas está suja. Ela vai e limpa aquela jarra e depois põe leite, põe suco, põe água. Vejam bem, saindo da lama, justificação. Sendo lavada, santificação. Mas essa casa estava até adornada. Representa o quê? Os dons espirituais, que é sem arrependimento. Salmo 68:18 diz que Deus dá dons até para os rebeldes. Mas aquele demônio saiu da casa. Era um só. E ele trouxe mais 7. E o estado daquela pessoa tornou-se pior do que o primeiro. Mas, no caso de alguém que não ficou parado na santificação, mas buscou o batismo com o Espírito Santo, aquela casa foi desocupada, aquela casa foi varrida, aquela casa foi adornada, mas foi preenchida. Você entendeu? A casa foi preenchida e aí eu vou para a segunda estrofe. Quando o crente está selado por dentro, Satanás selado fora ficará. Quando ele bate na porta, ouve algo lhe dizer: esta casa é reservada para Deus. O diabo chega, mas naquela casa está o morador original. Deus, habitando
voltando naquela casa que outrora Satanás habitava nela, fazia ela, olha só, fazia ela matar ou roubar, prostituir, mentir, fumar, usar droga, adulterar. Está entendendo? Então, voltando para o terceiro, se o Espírito Santo está morando em mim, neste mundo eu jamais terei prazer. Sim. 1 João 2, do 15 ao 17. Não ameis o mundo, e nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba, não é de Deus, mas do mundo. E o mundo passa, e suas concupiscências passam também com ele. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aos Romanos 8, versículos 7 e 8. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus e nem verdade pode ser. Os que estão da carne não podem agradar a Deus. Tiago 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, você não tem prazer neste mundo. Você não tem prazer. Você é uma casa selada, por dentro e por fora. Quando o crente está selado por dentro, Satanás, selado fora, ficará. Eu estou lendo aqui o hino, tá? Quando ele bate na porta, ouve algo lhe dizer: esta casa é reservada para Deus. Por quê? Porque é um selo. Aos Efésios 1, 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado o Espírito Santo da promessa. E é um selo que o diabo não pode romper, não pode quebrar. Aos Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da vossa redenção. Nós vemos, eu vou limitar a falar sobre o hino. O hino abre, primeira estrofe, dizendo: Josué foi destruir a Jericó, mas a casa de Raabe não tocou. Ele disse a esta mulher: ao Senhor se converteu. Esta casa é reservada para Deus. Vamos lá. No livro de Josué, capítulo 2, Josué envia para espiar Jericó, uma grande cidade, os muros largos, alto, grande exército, a maior cidade. E os espias foram descobertos. Espia é o mesmo que espiões, investigadores. E eles entraram dentro da casa de uma prostituta.
uma casa livre para entrar e sair. Só que eles não entraram lá a fim de se prostituírem. Eles entraram lá e contaram para ela que Deus havia feito lá atrás, na linguagem da Bíblia ali deles, secou o Mar Vermelho, secou o Jordão e abateu os reis que estavam do outro lado do Jordão. Então, a próxima vítima seria Jericó. Aí os espias, entrando ali, a prostituta escondeu eles no telhado. Chegando os guardas, perguntaram deles para ela. Só que ela mentiu acerca deles para livrá-los. Ao descer do telhado, ela se abriu com eles. Olha, o povo aqui está apavorado. Ninguém entra, ninguém sai, porque a gente sabe da força do teu Deus. E como eu ajudei vocês, eu quero uma ajuda agora. Ela se rendeu a Deus. Ela se rendeu ao Deus de Abraão, ao Deus dos espias. E veja, era uma mulher prostituta. Aí você vai para a primeira carta aos Coríntios 1, a partir do verso 26. Vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos nobres, os poderosos que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. As coisas sábias ou loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Então estava ali esta prostituta, uma coisa vil, desprezível, mas que creu no Deus de Abraão. Então, vejam bem, eles disseram, então você vai pôr um cordão vermelho na tua janela e quando nós chegarmos para possuir essa cidade, seremos responsáveis somente por aqueles que estiver debaixo do teu telhado. Então você chama seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes. Por quê? Porque nós vamos destruir tudo menos a tua casa. Mas eu quero dizer para vocês que a casa de Raabe foi poupada até por um milagre. Um milagre. Porque quando o povo rodeou a cidade pela 7ª vez, no 7º dia, que a buzina foi tocada, o povo gritou. Conforme Josué disse, vocês vão gritar e a muralha vai ceder. Aleluia! Gritem, gritem, grite o nome de Jesus. Grite, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês vão gritar nesta programação e as muralhas de Satanás vão ser derribadas. As doenças cairão por terra. Depressão será expelida. Porta de emprego será aberta. Negócio amarrado será desamarrado. Se tão somente você pôr fé
naquilo que eu estou vos dizendo. A muralha lá cai diante do exército. Mas eu pergunto, não foi um milagre? A casa da prostituta Raabe, a casa da mulher vil, a casa da mulher desprezível, era na muralha. Ela desceu os espias por uma corda, porque a casa dela era na muralha. Mas a muralha foi quebrando, foi desabando, mas quando chega perto da casa dela, para a rachadura. A muralha onde ela estava fica intacta e aquela casa foi protegida por causa do sinal. Como a casa dos hebreus foi protegida em Êxodo 12, versículo 12 e 13. Deus disse: e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito, desde os homens até os animais, e sobre os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O anjo matador passou. Páscoa significa passagem, em alusão à passagem do anjo matador, que passaria sobre o Egito. Passou também sobre a casa dos hebreus. Mas na casa dos egípcios ele entrou e matou, porque não tinha sangue no umbral das portas. Mas na casa dos hebreus, cada família tinha um cordeiro comendo, assado na brasa, com um sapato nos pés, mala pronta para sair do Egito. Aleluia! Comendo ervas amargosas, representando a escravidão que eles tiveram no Egito. Mas quando o anjo passou, ele viu o sangue, ele viu o sinal de Deus e não entrou para matar primogênito nenhum, nem dos animais deles. A casa estava reservada para Deus. Cada casa dos hebreus reservada para Deus. Talvez uma criança ouviu os gritos lá no Egito. Crianças morrendo, dizia: pai, o senhor tem certeza, pai, que ele não vai me matar? Não, meu filho, eu fiz exatamente como o servo de Deus tem mandado. Eu fiz exatamente como Moisés mandou. Aleluia! Eu pus o sangue protetivo, eu pus o sinal. Raabe tinha um cordão vermelho. Por que vermelho? Porque representa o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro. Agora, esta casa reservada para Deus, esta casa é reservada para Deus. Jamais o inimigo nela poderá tocar, porque esta casa é reservada para Deus. Você precisa do selo de Deus. Você precisa de reservar essa casa para Deus. Então comece, peça o seu batismo em nome de Jesus Cristo. Passe pela justificação, passe pela santificação, e Deus vai te selar com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Mas você quer sair da escravidão? Você quer sair da escravidão do mundo?
da escravidão do pecado. Isso é até para crente velho. Tem tantos crentes velhos com tantas manias, pecado escondido. Mas a porta da graça ainda está aberta. Nós podemos nos render de uma vez por toda e dizer: Senhor, eu quero dar um basta nesta vida de gangorra. Uma hora eu estou cheio de fé, outra hora eu estou lá embaixo, eu não estou nem querendo ir para a igreja. Uma hora eu estou explodindo, parecendo um pica-pau voando. Não, eu quero voar, voo de águia. Eu quero planar nas alturas. Glória a Deus. Então, nesta manhã, Senhor, eu quero o selo de Deus. Nesta manhã, eu quero uma virada na minha vida espiritual. Nesta manhã, eu quero ter um encontro com Deus. Eu quero a minha casa desocupada, varrida, adornada, mas cheia do Espírito Santo, para dar um recado para Satanás. Não vem não, demônio. Esta casa é reservada para Deus. Para trás de mim, Satanás. É o que vai acontecer. Aleluia. Você vai ter mais força. Aleluia. Olha, crente que ora, que jejua, a oração dele é curtinha quando se trata em falar com o diabo. Ele só diz: vai-te, Satanás, em nome de Jesus, e ele tem que ir embora. Nós vamos orar, vamos falar com Deus. O irmão Fábio Medeiros, peço oração pelo irmão Basílio e família, por Tiago, por Flávio, por Gabriele, por Giovana, por Mariana e família, por Francilene e família, por Flávia, irmãos do Rio de Janeiro e Brasil. A irmã Glauciene Nunes, peço oração em meu favor para restaurar meu casamento, se for a vontade perfeita de Deus, e oração pela vida espiritual dos meus filhos, noras e genros. A irmã Cida, peço oração por todos os meus filhos e netos. E bisneto, né, irmã Cida? Mas ela é neta, os dela é bisneto. Pedra Silva, peço oração pela minha saúde. Irmão Walter, peço oração por mim e por minha família. A irmã Sandra, peço oração para Deus me dar forças para suportar a luta que não está fácil. Peço por libertação do meu marido. A irmã Maria Dourado, peço oração por mim e por minha família. A irmã Sara Rafaela, peço oração por minha família e por toda a família e por toda a família do Deus vivo. A Bárbara, peço oração por uma causa. E mais uma rodada no caderno de oração. Débora Croscato e família, Miriam e José Luiz, Marcos, Cidinho e Misael, Gabriel e Alessandra, Sandra Almeida e família, tia Durvalina, Júlia Correia, Jaime Rubens, Iva Ivanildes, Carmen, Paulão e família, Sebastião, Lucileide e família, Vinícius, Ana Lídia, Leia e Jônata, Ana Laís, Gustavo e Sara, Carlos e Débora, Tereza, Alda e família, Claudelânia e Anísia, Claudinei, Leandro e família, e Lúcia e família, Enaque, Ana Ruth Lemes dos Santos, Gabriela e Cristina dos Santos, Bruno Fonte, Josué Micaías, Lindinalva Lemes, Dário Elisalme Irapuã e Sandrelli, Tamires
Cristiane. Amado Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez eu me aproximo de Ti. Agora, com esse caderno de oração na mão, eu mencionei alguns nomes, mas eu oro por todos que estão aqui, por cada problema, por cada luta, por cada necessidade que eles têm apresentado. Também, Pai, aqui nós temos o irmão Renato Souza, peço oração por minha família. Divina, peço oração por mim e por toda a minha família. Deus Pai, se pede, é porque há uma necessidade. Talvez, se eu estivesse bem pertinho deles, eles contariam cada problema. Mas o Senhor conhece, antes de falar, o problema que estamos passando. E eu me lembro agora do irmão Alfredo, da irmã Luísa, da irmã Cida Rosa, da irmã Desirê, da irmã Simone, da irmã Aninha, a pequenininha, e da irmã Valentina. Pai, é uma família que precisa dos teus cuidados. Do irmão Silas, da irmã Nadir, sua mãe, que luta contra um câncer. Mas eu creio que esses que lutam contra o câncer não estão lutando só. Nós estamos lutando com eles e contando com um grande general, que é o Senhor. O irmão Santos, lá em Agudos. Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, estende tua mão e pela tua autoridade, usando este nome que é sobre todo nome, eu te digo, Satanás, tire as mãos sujas do nosso povo, tire suas doenças. O seu gosto é matar, roubar e destruir. O gosto do meu Deus é da vida. Portanto, sai em nome de Jesus Cristo. Abandona essas casas, abandona essas vidas. Leva o seu fardo de enfermidade, de vícios. Eu te escoro em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. É mais um agradecimento aqui. Agradeço a Deus e a todos os irmãos que oraram ontem junto com o pastor em favor da Rayane. Ela foi curada. Hoje já foi para a escola. Oh, que maravilha, tá vendo? Vocês tendo parte nas bênçãos que as pessoas recebem. Nós tivemos 52 conexões, uma média de 63 irmãos. O irmão Fábio Medeiros, em Honório Gugel, Rio de Janeiro. Irmão João Lamaga, Cantagalo. Eu estou com a minha mão assim, é para Deus abençoar vocês. A irmã Elisalma, irmão Dário, Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. A irmã Sara Rafaela Curupira, Pernambuco. A irmã Glauciene Nunes, Uberlândia, Minas Gerais. Irmão João e Macilene Queiroz. A irmã Leandra Góes, Pirapozinho. Irmã Aline Custódio, lá na Espanha. Miriam Araújo Tupã. Marisa Tupã. Marta Costa, Presidente Prudente. Sérgio Valdirene Tupã. Adão e Maria Inúbia Paulista. Cícero e Madalena Tarabai. Nelson e Cláudia Manduri, Felipe Serafino Arco-Íris, Vanderlei, Presidente Venceslau, Cida em Bastos,
Pedro Silva, Itaí, José Luiz Tupã, José Maria Natanael Limeira, Maria Luzinete Três Lagoas, Lloyd Medrado Rubiácea, Walter em Lins, Leonel e Laiane Santa Teresa do Tauá, no Ceará, Lídia, João e Gabi Queiroz, Leonilda Barros, Água de Santa Bárbara. Não está descendo aqui, Adi. Eni Guimarães, Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Voltou. Não, mas não está descendo. Não desce. Calminha aí, gente. Leonilda Barros, Água de Santa Bárbara, o Enes Ribeiro, Palmas Tocantins, Keila Jaraguá, Goiás, Janete Jarenco, lá em Placas do Pará, Sandra Aracaju, Sergipe, Alfredo Tupã, Maria Dourado, Sudminuce, Maria Vex, Três Lagoas, Humberto dos Santos, Maura Pereira, Brumado, Bahia, Maura Chaves, Medina, Minas Gerais, Divina Conceição do Araguaia, no Pará, Bárbara e Marília, Renato Souza, Lins, Lúcia e família, São José dos Campos, e Eni Guimarães, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, e o pastor companheiro Efraim Várzea Grande, Mato Grosso, anfitrião do próximo encontro de pastor em maio de 2024. Shalom a todos. Até a próxima programação, se Deus permitir. Tchau.